Olá, amigos. Vamos a uma análise especial que eu costumo fazer todo encerramento de mês, início do próximo mês, que é o que esperar para a nossa bolsa no mês de julho, ou seja, para o mês seguinte, inclusive iniciando o segundo semestre, iniciando o terceiro trimestre, nesse dia 1º de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal para acompanhar não só esse tipo de análise, essa análise especial, mas também análise diária, como análise de fechamento, radar do mercado. Você também tem conteúdo aqui de aprendizado. Se inscreve aqui embaixo, tem um botão inscreva-se, se você estiver ali no YouTube. Deixe o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado de todo esse conteúdo que a gente gera por aqui. Então, nessa análise, o que eu vou mais focar, vou falar do Ibovespa em diferentes prazos operacionais. Vou até ajustar aqui essa tela de baixo. Pronto. Vou falar do Ibovespa em diferentes prazos operacionais, desde um gráfico anual, passando pelo gráfico quadrimestral, que eu vou colocar até aqui desse lado de cá. Gráfico quadrimestral, vou falar do mensal, semanal, diário, ou seja, desde o longo prazo até o curto prazo. Além disso, vou apresentar as estatísticas do trimestre, vou apresentar a estatística especificamente desse mês de julho, que aconteceu nos últimos, qual foi o comportamento do mês de julho nos últimos 24 anos, qual foi o comportamento do mês de julho em anos eleitorais, nas últimas 7 eleições. Então vai ser isso que eu vou apresentar aqui nessa análise especial. Então aproveita esse momento que eu vou rodar a vinheta, você já dá um like, um joinha, agradeço demais sua valiosa audiência. Lembrando que os comentários aqui embaixo estão abertos para você deixar seu feedback a respeito. Então vamos lá, vamos começar aqui falando do Ibov no ano. Está caindo aí praticamente 6%, 5,99%, e ainda apontando para uma abertura um pouco mais negativa já no pregão de hoje. Temos aqui o Ibovespa fazendo uma mínima inferior ao ano passado. Isso já aconteceu até nesse ano aqui, ó. Aconteceu aqui no ano da pandemia e no mesmo ano reverteu para cima. O sinal aqui é um sinal de topo que aumenta a chance da gente poder ter um movimento para baixo no gráfico anual. Está descartada a possibilidade que eu já vinha comentando aqui desde o início do ano de poder fazer aqui uma máxima superior à máxima histórica? Não está descartado. É só lembrar que daqui para cá a gente caiu aí na faixa de pegando da máxima, né, mais uns 48%, e depois reverteu e superou a máxima no mesmo ano. Então a gente ainda pode, esse candle aqui do ano passado foi um candle pequeno, ou seja, uma barra pequena. Então não teria nenhum problema, não seria algo difícil reverter aqui e superar a máxima histórica 131, 190. É lógico que a gente vai acompanhar isso em prazos menores para ver se essa probabilidade vai aumentando ou não. Logicamente, nesse momento, fica aquela indefinição dessa superação de máxima histórica. Mas eu vou comentar mais a respeito, principalmente no gráfico ali mensal. Então temos uma sinalização negativa no gráfico anual. E o principal suporte aqui para o gráfico anual ficaria na faixa dos 80.431. Dá também para colocar aqui o Fibonacci em todo esse movimento de subida e verificar que também fica mais perto do lado de 80 mil pontos. 81 mil até 80 mil pontos seria a zona de suporte principal pelo gráfico anual. Seguindo para o gráfico quadrimestral, ele está aqui dentro de um viés mais negativo, porque veio para gerar uma sinalização positiva em cima da média e veio perdeu força, voltou para baixo da média. O que aumentou muito a probabilidade da gente ter o quê? Um movimento de queda que venha testar essa zona aqui de suporte. Zona de suporte que está localizada nos 94.377, 94.080. Até a região ali de mínima aqui na faixa dos 93.385. Essa região é uma região bem importante para o Ibovespa. É mais provável de ser testada. E é mais importante que tem uma série de pontos aqui de projeção de queda, retração, enfim, tem uma série de fatores aqui que são importantes. Essa região que eu vou comentar mais aqui nessa análise, na faixa de 94.900 até um patamar de 92 mil pontos. É uma faixa de pontos que passa por vários níveis de preço que representam ali suportes onde o preço pode parar de cair e voltar a subir. Então, gravem essa região que a gente vai falar um pouco mais dela nessa análise. Seguindo para o gráfico mensal, o que nós temos aqui no gráfico mensal é uma tendência de baixa. Então aqui no gráfico anual a tendência é de alta, só que dando um indício de uma correção. E no gráfico quadrimestral a tendência ainda é de alta, topos e fundos ascendentes, só que a gente está dentro também do processo de correção, que pode encerrar essa correção e voltar a subir, mas não tem esse sinal ainda.
No gráfico mensal a gente já tem uma tendência de baixa, que é topos e fundos descendentes. E a gente está dando um movimento de queda que, teoricamente, olhando para os movimentos anteriores, a expectativa é que a gente tenha ainda mais 1 a 2 candles descendentes. O que significa dizer? Não significa dizer que eles vão fechar em queda. Significa dizer que eles tendem a ter uma mínima inferior ao mês anterior ou máximas descendentes. Então a gente pode ter de 1 a 2. Ou seja, pode parar nesse aqui e voltar a subir a partir, por exemplo, de agosto. Voltar a subir, que eu digo, é quebrar essa sequência de máximas descendentes. Quebrar a sequência de máximas descendentes. Assim como vê aqui, ó, vê quebrando a sequência de máximas descendentes, e esse candle quebra a sequência de máximas descendentes e gera uma sinalização de subida que confirma um movimento de subida na sequência. Então agora temos máximas descendentes e aí fica essa expectativa de poder ter algo mais para baixo. Mas esse algo mais para baixo, lembre-se, primeiro ponto aqui, projeção de queda desse pivô de baixo, projeção alternada de 61,8%, 92.780. Então, nesse nível de preço. Se a gente for falar uma projeção clássica, que é a partir da cabeça do pivô, da perda do suporte, 84.660 ali arredondando. Então esse seria o nível, vamos dizer assim, um maior pessimismo possível seria esse aqui, esse ponto de suporte. E o nível mais provável de ser testado é a região dos 94.880 a 92.780, podendo atingir ainda a região de 92 mil pontos. É importante lembrar que nessa região que eu estou mencionando ainda passa um fundo aqui no gráfico mensal, que é essa região aqui. Uma região ali em torno de 93.950 até um patamar de 93.385. Então, uma zona de suporte aí para o Ibovespa importante nessa região. Então, lembrando, caminho mais provável de fazer novas mínimas. Nessa região de suporte, se já acontecer em julho aqui, bater nesse patamar, vier direto para esse patamar, vai aumentar a probabilidade de julho ser um mês de correção. E por falar de julho ser um mês de correção, vamos aqui nas estatísticas, vou colocar aqui na tela. Então, olhando aqui para... Deixa eu só ajustar um pouquinho mais aqui a tela. Então, são os trimestres, olhando para o trimestre da Bolsa, nos últimos 24 anos. Aqui agora esse primeiro tri já vai ter 25 anos, né, de dados. Mas aqui do terceiro tri a gente tem 24 anos. Pegando os últimos 24 anos, saldo... Primeiro, só para mencionar que o segundo trimestre é o trimestre mais fraco da Bolsa. Ele tende a ser o mais fraco da Bolsa. E ele confirmou essa estatística de ser o mais fraco. E principalmente dele ser negativo nos anos eleitorais. Então ele confirmou. Se a gente pegar aqui, foi em torno de 18% a queda nesse segundo trimestre de 2022, confirmando que o único trimestre dos anos eleitorais que é negativo é o segundo trimestre. Então, pegando os anos... Quais anos eleitorais, Dalton? As 7 últimas eleições. Ou seja, de 2018, 2014, 2010, 2006, 2002 e 1998. Pegando esses 7 anos eleitorais, qual foi o comportamento da Bolsa aí no segundo tri? Negativo. E bem negativo. E terminou dessa forma aqui, confirmando a estatística. E agora, no terceiro tri, qual é a expectativa? Que o saldo acumulado desse tri é positivo, mas é basicamente estável. Ou seja, se você pegar o somatório desse terceiro trimestre, de todos os trimestres terceiro trimestre dos últimos 24 anos, a gente tem mais 4% aí de saldo positivo. Sendo que o único mês positivo historicamente é o mês de julho. Agosto e setembro são meses que o saldo, eles ficam negativo. O saldo fica negativo desses meses. E nos anos eleitorais, o saldo desse terceiro tri é positivo em 21%. Então, já começa a trazer uma expectativa de poder se recuperar, mas ainda sendo um tri que historicamente ainda é mais estável, ou seja, tem 2 meses ali que são mais negativos e tem esse mês de julho que historicamente ele é positivo, que eu vou comentar aqui, ó. Julho, o saldo acumulado é de 35%. Saldo positivo, ele costuma ser o mês positivo do trimestre. Então ele é o mês positivo, pega nos últimos 24 anos, é o único mês positivo desse terceiro trimestre. Que cria-se essa expectativa, se o mercado for lá testar aquela zona de suporte, aumenta a probabilidade da gente ter um processo de correção, para a gente ficar atento, tentando aproveitar esse
momento aí de subida, de recuperação do mercado após essa forte queda que aconteceu no mês de junho, que foi de 11,5% para o Ibovespa. Esse mês é um mês positivo na maioria das vezes, julho, que em 15 dos 24 vezes, 62,5%, e 9 fechou negativo, 37,5% das vezes. Quando ele fechou positivo, ele fechou em média em alta de quase 6%, e em média em baixa de quase 6%. Quando fechou negativo, 5,9%. Quando fecha em positivo, você soma todos os 15 meses ali que fecharam positivos, o saldo de cada um desses meses, divide lá pelos 15, você tem 5,9%. Aqui, na queda, seria aquelas 9 meses que fecharam, 9 anos que fecharam em queda no mês de julho. Você divide ali pelos 9, somatório desses meses negativos, e tem aí 5,8% desempenho médio. Beleza, mas e como é que funciona julho em anos eleitorais? Pegando aqui, ó, saldo positivo também. Aqui 35,5% dos últimos 24 anos, considerando tudo, anos eleitorais e também sem ser de eleição. E nos anos eleitorais são 7 eleições, são 7 anos então, saldo positivo de 24,1%. Foi bem, julho. E dá para observar aqui, ó, só teve uma eleição que julho fechou negativo, que foi de 2002. Todas as outras, julho trouxe um aspecto positivo de 10%, 10,8%, 1,2%, 5%, 8,8%. Então, tendo aí, se pegando de anos eleitorais, a média aqui é até mais interessante dos meses que fecharam positivos. Então, podemos sim, sem nenhum, assim, faz até sentido, ter um mês aí de recuperação, principalmente se abrir desse jeito que está abrindo, caindo, ainda for testado lá os níveis de suporte. O que vai aumentar então a probabilidade da gente ter o mês de julho se recuperando? Se vier direto, vou pegar aqui o gráfico semanal, se vier direto, do jeito que está caindo aqui, ó, tentou gerar um fundo aqui nessa semana, está tentando gerar um fundo e não está conseguindo, perdendo aqui já essa mínima, vai aumentar a chance de a gente ter mais 1 a 2 semanas aqui para baixo, ou seja, a primeira quinzena ainda ser mais turbulenta, podendo chegar nos 94 a 92 mil pontos, 94.900 a 92 mil pontos. Chegando nessa faixa de preço desse jeito, aí sim aumenta a chance da gente ter um processo de recuperação e a gente fica bem antenado nisso. Então, esse seria um ponto. Agora, se mês de julho começa a se recuperar já agora, aí vai aumentar a chance dele não ser um mês tão positivo, porque aumenta a chance de... Igual aconteceu aqui, ó, sobe ali umas 2, 3 semanas aqui e aí aumenta a chance de ter um movimento para baixo na sequência, porque a tendência é de baixa ainda. Desafio importante para o Ibovespa, na faixa ali dos 102 em termos de resistência para julho, que já foi testado aqui agora, nessa última semana desse mês, e essa última semana, a semana que está encerrando agora, região de 102.225 até 102.720. Primeira zona de desafio. Depois disso vai ter resistência mais relevante na faixa dos 105 mil pontos para o Ibov. E projeções de queda aqui, ó, olhando para o gráfico semanal, trazendo aqui essa projeção de queda, olha só que interessante também, onde vão bater essas projeções. Projeção de 100% pelo gráfico semanal, 94.880, que eu falei 94.900. E lá do mensal, essa projeção na faixa dos 92.780. Pegando a projeção clássica, 61,8%, 92.050. Ou seja, é fundo no mensal, é fundo no quadrimestral, é uma região aqui de projeções do gráfico mensal, projeção do gráfico semanal. Então tem muito nível de preço nessa faixa de pontos aí, que seria uma faixa bem interessante de aportes, pensando até em prazo maior no decorrer desse mês de julho. Faz total sentido na minha avaliação em relação ao que a gente tem aqui e tentando pegar o quê? Um próximo processo de recuperação da Bolsa. Lembrando que, historicamente, a nossa Bolsa ela tem uma correlação negativa em relação à taxa de juros, e quando a gente tem uma estabilização da taxa de juros, a gente tende a ter uma recuperação, estabilização ou queda da taxa de juros, que o Banco Central já sinalizou que tende a acontecer aí nesse início aí de próximo desse semestre agora. Isso acontecendo aumenta a probabilidade da nossa bolsa entrar no processo de recuperação. Aqui, ó, fica à vontade aqui nos comentários para você também falar qual é a sua expectativa para a bolsa nesse segundo semestre. Eu vou ler esses comentários, enfim, gosto de ouvir a opinião aí de vocês também.
No gráfico diário, a tendência continua sendo de baixo, bateu na média, já gerou sinalização de topo, pregão de hoje apontando um pouco mais para baixo, de poder ter uma abertura negativa. A gente vê ali, ó, 97.775 era a mínima de ontem já foi 97.758, ou seja, já gerou um pivôzinho de baixo, mantém a expectativa de baixo. Para mudar essa tendência, precisa o quê? Algum movimento que venha romper essa máxima. Enquanto não virar, superar os 102.237, a tendência continua sendo de baixa pelo gráfico diário no curto prazo, ou seja, tendência de baixa no gráfico diário, tendência de baixa no gráfico semanal, tendência de baixa no gráfico mensal. Por isso, maior probabilidade de se ter algo mais para baixo, e pegando as estatísticas de julho, pegando um movimento mais esticado para baixo no gráfico semanal, mas que tende até a prolongar um pouco mais, aumenta a probabilidade de recuperação naquela zona de suporte no decorrer desse mês, se for testar já nesse mês. Então vamos ficar atento a isso. É isso, espero que tenha sido útil essa análise para você, que tenha trazido aqui dados que são importantes para poder tomar melhores decisões no decorrer desse mês. Um grande abraço, lembre-se de acompanhar nosso aplicativo aqui DV Invest no decorrer desse mês, gente muito mais ativa ali nas operações de swing trade. Tem as novas carteiras que foram publicadas, carteiras de ações, carteiras de BDRs, carteira long e short que está indo muito bem, carteira exponencial que já está lá disponível e nesse final de semana já tem uma nova atualização. Então continue nos seguindo aqui, a gente vai buscando aí trazer o melhor aqui para vocês em termos do mercado. Um grande abraço.